Está começando mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, o podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre a inteligência artificial. Eu sou a Lígia e hoje nós vamos fazer uma continuidade do último episódio que tratou da implantação e do funcionamento da inteligência artificial no setor sucroenergético, o setor de açúcar e álcool. E hoje a gente vai falar sobre um caso real de uma usina que implantou a IA com a iSystems, né, com o produto Leaf, e como foi o impacto dessa implantação, né, da tecnologia, tudo que foi causado diante disso. E quem vai contar essa história para a gente é a Camila Leal. Ela está na iSystems há 6 anos e é líder da área de Customer Success, responsável por todo o relacionamento e cuidado de cada cliente do Leaf. Oi, Camila, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente, participando dessa conversa. Oi, Lígia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco do que a gente viveu aí nos últimos anos, construindo esse case tão bacana. Sensacional. Então, vamos começar. Camila, no último episódio, o Caio, o gerente de aplicação do Leaf, ele explicou para a gente como funciona cada uma das etapas da geração do álcool e açúcar. Foi muito legal, ele fez umas analogias assim que fez a gente entender melhor esses processos tão distantes aí para quem está fora da indústria. E aí ele falou como a inteligência artificial veio para evoluir cada um desses processos e tornar eles mais eficientes, né? E hoje a ideia é você contar isso, como isso funciona na prática para a gente, né? Porque a gente tem alguns casos, né, de sucesso com o Leaf, e aí é isso, o convite é para você contar um deles para nós. Então vamos lá, por favor, conta para a gente assim, qual que era o maior desafio que a indústria da história que você vai contar tinha quando a gente começou a se relacionar com eles. Perfeito. Bom, a gente tinha... O Caio falou no último episódio, né, sobre a gente ter cogeração como um carro muito chefe aqui na iSystems. É um projeto de alto impacto quando a gente chega nas usinas. É um equipamento que é o coração da planta e consegue dar muito benefício. Então, esse case começou como tantos outros casos começam aqui na iSystems, que a gente começou com a cogeração. Então, essa equipe, ela veio atrás da gente com um desafio de aumento de produção de energia, né? Era uma época, quando a gente fala macroeconomicamente, que o custo da energia no Brasil estava muito alto, na época de secas, e com isso vender energia estava assim, era a melhor coisa do mundo naquela época. Então, beleza, esse era o foco do nosso projeto. Fizemos esse projeto de implantação com drive 100% em aumento de performance de produção de energia. Aumentamos a produção de energia. Poucos meses depois, a chuva veio, o preço da energia caiu. Com a queda do preço da energia, a gente passa a ter que readaptar o controle, readaptar a estratégia que a gente faz de inteligência para uma indústria para um cenário econômico novo, que a gente não tinha visto ainda. Então, a gente fez isso em parceria com essa planta, adaptou esse novo cenário econômico da cogeração para um modo de eficiência, não tanto em maximização de produção. Então, a gente focou na eficiência dos equipamentos, na eficiência do sistema, reduzindo um pouco a produção total, porém, fazendo com que a gente produzisse o máximo possível dentro do insumo que a gente tinha, né? E por a gente ter feito esse trabalho em parceria com o pessoal, mesmo depois do projeto ter sido entregue, e pelos resultados que eles tiveram de a operação ter o poder de definir para qual caminho a planta vai naquele momento, e com um botão, a planta toda a cogeração se organizar para uma direção econômica, o que antes, né, é difícil cascatear essas decisões que vem lá da estratégia, do gerente, descer para o supervisor, descer para o operador, eles tinham um botão ali que já estava com aquelas decisões mais ou menos prontas para eles. Eles falaram, a gente tem desafios em outros processos. Então, vamos juntos construir esses desafios, melhorar esses outros processos que a gente tem da usina. Então, a gente foi primeiramente para o tratamento de caldo e evaporação. Então, nesse caso, a gente foi primeiro para tratamento de caldo e evaporação. O desafio que a gente tinha lá era um desafio de perdas indeterminadas. E é um desafio muito comum em todas as usinas do Brasil. Da onde o meu açúcar está sendo destruído? Da onde meu açúcar está sendo invertido? Então, se eu tenho um leve descontrole de temperatura, um leve descontrole de pH, eu destruo o açúcar. E esse açúcar é dinheiro que vai para o ralo, que eu não consigo transformar em um produto vendável, não consigo transformar em etanol no final. Então, a gente trabalhar nesse desafio do tratamento de caldo
foi muito importante para a gente poder estabilizar com tecnologias que conseguem lidar com variáveis que são não lineares. Eu sei que eu estou entrando muito no mundo da matemática aqui, mas perdoem a engenheira em mim, mas as variáveis são muito não lineares, a gente conseguiu transformá-las em variáveis que são parâmetros bem controlados do processo. E reduzindo essa variabilidade, a gente consegue evitar com que eu tenha essa inversão e distribuição de açúcar. E isso tem um impacto direto no RTC, que é o RTC? Perfeito. RTC é recuperado total corrigido. RTC, ele é o maior indicador de performance de uma usina de açúcar e álcool. Então, quando a gente fala desses processos individuais, todos eles, no fundo, impactam na eficiência da planta como um todo. E o RTC é o drive que a gente tem de melhoria com todas essas expansões que a gente fez. Então, o Caio explicou cada um dos processos no último podcast, todos eles convergem para um RTC bom ou um RTC ruim. E com ele a gente consegue ver se a usina está sendo eficiente ou não. O LIF é o melhor amigo do RTC. Exatamente, o LIF, a gente desenha toda a estratégia de controle para que o LIF maximize o RTC sempre. Perfeito. Então, a gente teve esses desafios de perdas determinadas, a gente tinha um desafio na extração da moenda, que era um desafio de como é que eu aumento a extração sem necessariamente ter embuchamento, sem ter deslizamento ou um rolo do terno. Muito bom, Ká. E você trouxe um ponto muito interessante, que é o da sustentabilidade, né? A gente acaba gerando, você falou exatamente ali do impacto positivo que a gente gerou na água dos rios, e aí a gente começa a entender o quão ramificado, né, esse benefício que a gente gera, o quanto isso vai extrapolando os limites da contratação, do acordo que a gente fez. E falando especificamente da sustentabilidade, pensando lá, né, no ESG, meio ambiente, sociedade, governança, a gente consegue perceber esses saltos qualitativos que a gente consegue entregar, né, na governança, com a melhoria da visibilidade de dados, não só necessariamente com a melhoria do controle inteligente de processos, mas tem a questão da visibilidade, né, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu entendo é isso, o impacto ambiental que se manifesta de diferentes formas, e o social, a gente está atuando na indústria, né, e ele tem essa presença aí enorme na sociedade, na comunidade e tudo mais. Então, é tudo muito realmente satisfatório, muito empolgante, dá vontade de acompanhar e de saber tudo que tem de bom aí por trás de todo esse movimento da inteligência artificial na indústria. Mas então, Cá, como a gente está nessa onda positiva aí de olhar, né, de evolução, conta para a gente de resultados que tiveram, que a gente teve aí nesse projeto. Perfeito. A gente teve alguns resultados muito expressivos, assim, eu poderia ficar 2 horas aqui falando com você, mostrando uma apresentação, porque a gente faz uma coisa que eu tenho muito orgulho da gente, do nosso trabalho, é que a gente gosta de validar tudo muito bem claro estatisticamente, assim, então a gente não gosta de contar vantagem onde não tem, né? Eu acho que é muito importante a gente matar a cobra e mostrar o pau, mas a gente também tem que, né, garantir que eu não estou mostrando um pau de mentira. Então, eu tenho que mostrar um resultado que seja real para todo mundo, até para entender o que é trabalho meu, o que é trabalho da planta, o que é trabalho sei lá, do pessoal da agrícola, que trouxe uma cana melhor. A gente precisa conseguir isolar esse impacto para a gente garantir o que realmente está atrelado a cada fator, né? Então, a gente fez um trabalho bem extenso, por vários anos de avaliação de resultado nessa planta, que a gente fez vários processos. A gente conseguiu alguns resultados muito bacanas. Então, a gente fechou um número meio mestre, meio guia, avaliando anos, né, de evolução. Então, a gente avaliou 2017, 18, 19, 20, 21. E aí, vou falar projeto a projeto, assim, mais ou menos. Então, na cogeração, que é um projeto que a gente teve, foi o primeiro que a gente fez, a gente conseguiu uma redução bem expressiva de consumo específico, então, se não me engano, em torno de 0,8% de consumo específico. Isso é um número legal, mas quando eu vou falar no indicador mais global, a gente está falando de megawatts por tonelada de cana, né? Esse é o indicador... Megawatts por? Megawatt por tonelada de cana. Ah, por tonelada. Exato, ou seja, para a indústria que produz energia de açúcar e álcool é muito importante, porque é quanto de energia eu estou produzindo por quanto de cana entrou na minha fábrica. E a gente fez uma análise dessa ano sobre ano, né, year over year,
E a gente chegou numa conclusão de que, com o LIF, a gente conseguiu aumentar em 2 megawatts por tonelada de cana produzido. Isso é um aumento muito expressivo em termos de rendimento para uma planta. Então, esse foi o resultado da cogeração, é um resultado muito bacana financeiramente, tanto para a usina quanto para a gente. Assim, a gente entende que é um trabalho também de manutenção dos equipamentos, não é um trabalho só nosso, mas é um trabalho de melhoria contínua que a gente foi ali tirando um pouquinho mais a lasquinha, né, de performance, e se não tivesse uma planta tão bem estruturada, com um time de manutenção tão firme, um time de operação tão bom, a gente não teria conseguido atingir esse número. A gente fez um trabalho também na moenda e na destilação, e na moenda e na destilação a gente conseguiu traduzir isso em números mais tangíveis financeiros, que na moenda a gente conseguiu aumentar a extração. A gente aumentou em 0,2 a extração. E quando eu falo assim, né, extração 0,2, parece um número pequeno, parece nada. Mas no fundo, extração é quanto de açúcar entrou na cana por quanto de açúcar saiu do caldo. Então, imagina que eu estou tomando caldo de cana na feira. Aquela cana ela vai ter uma porcentagem de açúcar, quanto de açúcar vai para o meu caldo ou quanto fica no bagaço. Quanto mais vir para o meu caldo, melhor, porque significa que eu consigo vender isso como açúcar ou fermentar isso como álcool depois. Então, aumentar em 0,2 pontos percentuais esse valor, em dinheiro, em volume, é muita coisa. Porque a extração, ela já é uma métrica que as usinas vivem no limite, de 90 e poucos %. Então, qualquer ganho pequeno que a gente dá, representa um impacto muito grande no próprio RTC, porque a primeira perda que eu tenho de açúcar em relação ao que chegou na fábrica é na extração. A primeira grande etapa que me faz perder açúcar, né? Então, eu dar ganho nessa etapa já impacta positivamente toda a minha eficiência da planta. E aí, quando a gente fala de eficiência de evaporação também eu tenho muitas perdas, que são as perdas indeterminadas, que são as por inversão e por destruição de açúcar. Esse é um dos casos que a gente conseguiu calcular muito bem o resultado em redução de variabilidade e média de pH e em temperatura. E esses dois parâmetros, eles são importantíssimos porque eles conseguem entrar numa correlação, que chama correlação de Stadler, que a gente consegue transformar isso em quantidade de açúcar. Não é algo trivial da gente fazer, usina por usina, não é algo que a gente... É algo que até as usinas estão aprendendo como fazer, porque não é algo que é muito comum de ser utilizado, mas é um resultado muito expressivo. Se a gente reduzir 50% a variabilidade do pH, todo mundo sabe, que trabalha no mercado, sabe que isso vai ter um impacto muito positivo na produção de açúcar deles. E quando eu trago a destilação ela tem um outro resultado importantíssimo, que é na média do INPM e nas perdas de vinhaça e flegmassa. Então, eu tenho etanol entrando, certo? Esse etanol, ele pode sair no álcool que eu vendo, né, no etanol hidratado, que é aquele álcool 92%, 93%, ou ele pode sair pelos outros subprodutos que eu tenho, que são jogados fora, né? Ou eles são usados como fertilizante, que é a vinhaça e flegmassa, mas eles não são usados como combustível. E quando eu perco o etanol, a destilação é um equipamento muito difícil de você controlar, muito sensível. Então, qualquer variação de temperatura, qualquer esfriadinha que eu tenho na coluna, eu tenho uma perda de etanol nessa vinhaça e flegmassa. Então, a gente conseguiu reduzir essas perdas, que impactam muito no próprio RTC, porque se eu estou perdendo etanol por ali, eu não consigo vender esse etanol, ou seja, a minha eficiência da planta está caindo. E eu consigo também, ao mesmo tempo que eu diminuo essa perda, eu consigo fazer uma estabilização do INPM. E com isso, o operador ele consegue trabalhar com set point um pouco mais baixo. E aí eu consigo... O INPM é o grau de... Acho que para deixar claro para todo mundo, o INPM é o grau de concentração alcoólica. Então, quantos por cento de álcool eu tenho quantos por cento de água eu tenho no álcool, quantos por cento de álcool eu tenho no etanol hidratado. Então, se ele está em 93%, se eu estou com isso mais estável, eu consigo trabalhar com isso em 92,8%, 92,9%. Esse 0,1%, 0,2% são vários litros de etanol a mais que eu consigo produzir. Nessa usina, no caso, em um ano, é coisa de 100 mil litros de etanol que a gente consegue produzir a mais. Por uma mudança pequena, tanto nas perdas quanto no set point, bem pequenininho ali na variação. Então, é uma mudança pequena no set point que vai dar um impacto gigantesco no resultado final da usina como um todo. Então, esses foram os principais resultados que a gente teve em cada um desses processos. Assim, eu sei que são vários indicadores, mas é algo que a gente
metrifica para que a gente possa até justificar por que a tecnologia tem que ser implantada. Tem os benefícios intangíveis? Tem, mas tem benefícios financeiros bem importantes também, que a gente não pode deixar de falar. Sensacional. E aí, Ká, você foi falando os resultados etapa a etapa. E aí a gente pensa então que a usina que implantar isso em todas as etapas, ela vai para um outro nível, né? Sem comparação. Perfeito. Como é que funciona? Então, acho que assim, tem um ponto que a gente pode implantar etapa por etapa e pensar, putz, cada etapa está melhor, mas é indivisível desse trabalho de indústria 4.0 a gente pensar na sinergia entre as coisas. A usina, ela é uma planta só. A gente divide em setores para ficar mais fácil. É igual você ir no médico. Você vai no ortopedista, quando você está com problema de junta, você vai no endócrino, mas no fundo é tudo você. Então, se eu começo um hábito mais saudável para mim, eu vou melhorar no geral. O trabalho de indústria 4.0 é meio parecido com isso. Eu mexo num processo, eu mexo no outro. Quando eu começo a olhar que, no fundo, é todo um sistema grande e como que eu posso elevar a eficiência do sistema, é só eu pensar em como eu vou integrar as coisas. E aí eu passo a integrar as decisões dele. Então, um exemplo muito simples quando eu passo a ter o LIF instalado em vários processos, eu consigo avaliar onde está o meu gargalo. Ele consegue entender onde está o gargalo da planta. Então, putz, o meu gargalo no momento é a caldeira. Não estou conseguindo gerar vapor suficiente para moer o quanto eu preciso moer. Talvez seja o ideal reduzir a moagem. Talvez o ideal nessa hora seja reduzir um pouco o tratamento de caldo. Ou não, eu preciso aumentar o patamar de produção de energia e de vapor para poder suprir aqui para frente. E o meu gargalo está sendo o tanque de fermentação, então eu vou reduzir o quê? Eu vou mudar qual set point. Essas integrações entre os processos são assim, essenciais para a gente conseguir aumentar ainda mais esse resultado. Então, não é só a gente trazer a moenda fechadinha como um pacote, a destilaria fechadinha como um pacote, tratamento de caldo e evaporação como um pacote. A ideia é você, eventualmente, juntar todas essas malhas e integrar todas para que elas conversem entre si e tomem decisões que podem impactar uma outra. Porque não adianta, se eu for mexer no controle de escape, ou seja, de pressão de vapor lá da cogeração, isso vai impactar todos os consumidores. E quem são os consumidores? A evaporação, a destilaria, a própria moenda. Então, é um sistema integrado. Eu tenho que tomar essas decisões em conjunto. Então, a gente consegue fazer isso quando a gente tem vários processos juntos, a gente consegue fazer eles conversarem, tomar essas decisões juntas, e isso muito dependendo do cenário de cada planta, né? Então, imagina uma planta que tem caldeira sobrando, não vai ter que tomar uma decisão de reduzir moagem, mas uma planta que tem caldeira, tem vapor faltando, ela vai ter que ter essa decisão todos os dias. Mas também tem um lado muito importante desse trabalho, que com todos esses dados juntos, eu consigo ter, na nossa plataforma online, a gente tem uma plataforma online que chama Web Monitor, na nuvem, que todo mundo consegue acessar os dados em tempo real. Com todos os processos juntos, eu consigo em uma tela ter uma visão da planta como um todo. Isso para gerência, isso para supervisão, isso para operação, é uma visão muito importante. Então, eu já fui em algumas usinas em que o pessoal acaba tendo que atualizar uma lousa com um indicador da última hora, né? Ou que o pessoal, o operador tem que fechar o da última hora e ir lá e digitar num campo para que fique numa TV mais alta para todo mundo ver. Quando a gente fala de uma plataforma na nuvem que consegue fazer esses cálculos mais avançados, consegue exibir isso, eu substituo isso por um navegador. E aí o nosso time cria uma tela em que, todo mundo vai olhar e vai bater o olho e vai falar, cara, tá, minha usina tá nesse patamar, minha usina tá nesse patamar, meu problema tá aqui hoje, meu problema tá aqui hoje. Eles vão conseguir atacar de uma forma muito mais direcionada. Tem clientes nossos que gostam muito de receber relatório por e-mail. Então, quando você tem a planta toda, você emite um relatório automático que todo dia vai chegar com os indicadores do dia anterior. Então, olha, última noite passou assim, a gente consegue individualizar os problemas e entender como é que está sendo essa performance. Então, muitos dos nossos clientes começam com a cogeração, né? A gente tem a cogeração como um carro-chefe, mas eu acho que a E-Systems ela consegue trazer inteligência para muitos dos processos. E esse podcast aqui serve para desmistificar um pouco isso também, né? A gente tem o LIF aplicado em várias indústrias diferentes, em vários segmentos diferentes. Então, por que não na usina de açucareiro como um todo, né? A gente está cada vez mais aprimorando o nosso método de trabalho. No último ano a gente está testando muito fazer o cozimento, que é uma etapa que a gente nunca tinha se aventurado a fazer. Então, a E-Systems, ela quer muito e é um parceiro de muito valor para a gente construir essa visão sistêmica e otimizada da planta toda, junto com os gerentes, junto com os supervisores. Eu acho que é algo que pode trazer muito benefício para todo mundo.
Nossa, a gente fica realmente maravilhado escutando você, porque quando a gente fala indústria do futuro, é uma coisa, né, meio etérea, assim, difícil de entender, e você acabou de tangibilizar. Eu tenho certeza de que se até clientes escutarem esse episódio, eles vão falar, meu Deus, mas ainda dá para ir além, né? Dá para ir além, assim, sempre dá para construir mais, e aí ouvir isso de você, que está à frente do relacionamento, faz tudo ser cada vez mais palpável, mais executável. Bom, Camila, muito obrigada. Foi incrível a sua participação, contribuiu muito para quem vai ouvir, quem acompanha aqui o nosso podcast. Obrigada mesmo, volta, tá? Vamos falar sobre outros temas, outros setores. E seja bem-vinda sempre. Perfeito. Obrigada, Lígia, obrigada por esse espaço. Acho que você falou um ponto importante, né, de até quem for cliente nosso e ouvir esse podcast. Se você for cliente nosso, ouvir esse podcast e sentir que, isso aqui eu estou falando como chefe de relacionamento com o cliente, tá? Sentir que não está sendo assim a sua experiência com a gente, vem falar comigo, pelo amor de Deus. A gente vai estar linkado aqui e a gente quer construir isso junto com vocês. Então, se vocês quiserem enxergarem novas melhorias, podem vir falar comigo. Assim, eu acho que a gente tem uma visão muito clara na Kinai Systems de como a gente pode evoluir. E eu quero muito construir essa indústria do futuro, é algo que me motiva pessoalmente. Então, quem tiver ideias, quem tiver soluções, quem for de outras empresas aí que tiver ideias, pode vir trocar uma ideia, porque eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro construir ideias e problemas novos, a gente traçar soluções para isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada a você. E esse foi mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, o podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre a inteligência artificial. Gostou? Se interessou? Entra no nosso site www.i.systems.com.br e conheça mais as nossas soluções, os nossos resultados, chama a gente para conversar, a gente está sempre aqui, tá bom? E não se esqueça de compartilhar esse episódio com um colega de trabalho seu. Muito obrigada e até a próxima.